Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Escuta só essa informação. Perda de celulares de investigados do 8 do 1 está dando o que falar. Olha só, preste atenção nisso. O Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, está aí com o cabelo em pé a respeito de umas provas que sumiram. Pois é, gente. Nós vamos falar sobre essa questão que pode virar a mesa aí para o lado do pessoalzinho do 8 de janeiro. Nós vamos falar sobre esse assunto daqui a pouquinho, depois do vídeo aí que você vai assistir, e nós já voltamos aqui para falar sobre essa notícia muito boa, por sinal, beleza? Aguardo você. Cadê as provas de trama golpista? E o pior de tudo isso é o seguinte: nós já temos denúncias da PGR oferecidas, nós já temos denúncias recebidas em showmício na TV Justiça, defesas apresentadas, e tudo isso até ontem. A data do golpe era 15 de dezembro, Gui. Então hoje a gente acorda com o número 22, gostam do 22, né? Com o número 22 sendo a nova data do golpe, com o áudio de um louquinho que nunca se ouviu falar, dizendo que ia matar meia dúzia de gente. Tem que internar esses. Olá, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Ricardo aqui do canal EBD Notícias para você, trazendo informações, vídeos e assuntos polêmicos. Estamos aqui todos os dias com vídeos, comentários, assuntos políticos e, logicamente, assuntos do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Hoje eu quero falar sobre essa bomba aí que explodiu a respeito das provas. Olha só, gente, provas que sumiram. Gente, é verdade, é isso mesmo. Olha só a notícia. Perda dos celulares de investigados no 8 do 1 preocupa Gonet, o Paulo Gonet, por risco de anular provas. Pois é, gente, e olha que provas, vocês sabem que sem provas não há crime. Então, sem provas não há execução e não há ação, não há crime. Então, é essencial que tenha provas para que possam apontar alguma coisa. Então, muitas pessoas aí que foram condenadas, que estão sendo condenadas baseado em uma prova que sumiu, né? Prova que sumiu, porque até agora ninguém apresentou nada, né? A gente só está observando aí só as ilações, só as falácias, mas até agora provas parece que ninguém aponta, né? Ninguém coloca, ninguém mostra. Mas tudo bem, vamos lá. Antes de eu continuar aqui falando, trazendo aqui para vocês sobre essa matéria, gente, é uma bomba isso, né? Agora eu quero ver o que o Gonê, o que o Alexandre de Moraes, o que essa turma vão fazer aí para poder encontrar esses aparelhos que sumiram, porque através desses aparelhos celular, computador, que mostrava aí as provas, né? Agora, sem esses aparelhos, não tem crime. Pois é, pessoal, o negócio tá feio pro lado deles, né? Mas vamos lá. Então, eu peço aí que vocês comentem, compartilhem, deixem o like. Não se esqueça aí de se inscrever no canal para quem gosta dos nossos conteúdos. Eu peço que vocês nos ajudem comentando, compartilhando, deixando o like. E se você quiser ser um parceiro, você também pode ser um parceiro aqui do nosso canal, beleza? Vamos lá para a notícia? Então vamos, olha só. Perda de celular ou de celulares de investigados do 8 do 1 preocupa Paulo Gonet por risco de anular provas. Olha só, gente, a preocupação com nulidade de provas mobiliza procuradores, preste atenção, aparelhos sumiram após perícia da Polícia Federal. Pois é, gente. Mas aí eu pergunto, pera lá, vamos lá, vamos lá. Esses aparelhos, eles não têm que ter um sigilo apenas da procuradoria e da perícia? Pera lá, se esses aparelhos sumiram, e mesmo que esses aparelhos venham a aparecer, as provas já são nulas. Essas provas não valem mais, porque ninguém sabe mais a procedência da onde esses aparelhos foram parar, quem estava com esses aparelhos, o que fizeram com esses aparelhos. Então, gente, essas provas aí já são nulas. Não tem mais como usar essas provas contra
nada. Tudo bem que, mas a prova, mas continua continua o processo, só anulou as provas, mas tem provas que são a base do processo. Provas, elas traz a substanciação do crime cometido, porque se você não tiver como provar com essas provas, se essas provas não mostrar o que aconteceu, não tem crime. Então, muitos são baseados nas provas. Se não tiver outras provas, com certeza o processo vai ser nulo. E isso a gente está aguardando aí, né? Porque tem muitas pessoas que foram condenadas sem motivo nenhum. Estão sendo acusadas de crimes que não cometeram. A injustiça que elas estão sofrendo, né? Eu acredito que isso daqui seja não somente uma justiça humana, mas uma justiça divina. Olha só, gente, após revelação da perda de celulares e um notebook pertencente a 2 oficiais da PM do Distrito Federal, investigados na ação penal 2.417, que apura omissões durante os atos de 8 de janeiro, a Procuradoria-Geral da República passou a buscar ativamente os equipamentos. Segundo fontes, com conhecimento direto da apuração, a preocupação do PGR gira em torno da possibilidade, olha só, de nulidade das provas, o que poderia impactar diretamente a sustação ou a sustentação do processo no Supremo Tribunal Federal. Então, sem essas provas, provavelmente esse processo também vai ser nulo, porque se esse processo ele tiver baseado justamente nessas provas, acabou o processo. Porque a gente sabe que sem provas não há crime. Então precisa ter provas. Sem provas, sem crime. Mas vamos lá. Continuando aqui, fontes ouvidas pela reportagem afirmam que a Polícia Federal tem adotado postura de tranquilidade. Claro, até eu ficaria tranquilo, né? Até eu, né? Nos bastidores, sob o argumento de que os bens são estavam mais sobre a sua guarda, não estavam mais sobre a sua guarda no momento do extravio. A responsabilidade pela guarda final dos equipamentos teria sido transferida para o Procuradoria-Geral da República após a realização de perícias. Então, a polícia levou, fez a perícia, devolveu e aí sumiu nesse trâmite ou nesse trânsito entre a perícia e a Procuradoria-Geral. Agora, interesse de quem? Quem será que é o interesse de quem? É o interesse de sumir com essas provas? Essa é a questão. Será que essas provas elas são provas para condenar ou será que essas provas são para inocentar? Porque se fosse para condenar, eu não acredito que essas provas teriam sumido. Mas provavelmente, como essas provas elas são para anular, né, no caso, ou melhor, inocentar essas pessoas, as provas sumiram. Que coisa, né? A corrida da PGR para localizar os dispositivos ocorre em meio a alerta de especialistas sobre os riscos jurídicos de falha. O jurista Pedro Serrano, ouvido pela reportagem, considera o episódio grave e defende investigação rigorosa. Abre aspas. Olha, precisa ser feita uma investigação rigorosa porque isso não é normal. Isso tem um indício de que pode ter havido um ato doloso, fecho aspas, afirmou o perito. Então, com certeza, se isso de fato aconteceu, é um ato doloso, é um crime, porque alguém está tentando aí apagar. Eu não acredito que seja pro lado das pessoas. Eu não acredito que seja do lado das pessoas que estão sendo criminalizadas. Eu acredito que seja do lado, né, no meu ponto de vista, tá, gente? É um ponto de vista, não é uma afirmativa, é um ponto de vista. Por quê? A quem interessa essas provas sumirem? Porque eu não acredito que seja as pessoas, né,
Se essas provas são de acusação, então não tem porquê o interesse do lado da acusação sumir com essas provas, a não ser que seja a favor da defesa, né? Aí provavelmente pode ser que haja um interesse aí. Olha só, continuando aqui, só para nós encerrarmos a respeito da perda, né? Serrano também aponta que o caso pode comprometer o valor probatório dos itens extraviados. Essas provas não podem ser utilizadas para fins de condenação de ninguém, a meu ver. Segundo ele, trata-se de uma quebra clara da cadeia de custódia, o que compromete sua validade jurídica. Então, no meu ponto de vista, eu acredito também que você extraviou provas que são cruciais para tanto para inocentar como para criminalizar uma pessoa. Essas provas, elas têm um sigilo, e esse sigilo foi quebrado, então essas provas já não têm mais validade. Se essas provas for colocada justamente no processo ainda, essas pessoas podem contestar, porque vai saber na mão de quem que foi parar essas provas. Quem que pôde ter utilizado esses equipamentos. Então, é complicado, mas é a realidade. Comenta aí o que vocês acham disso. Para mim, é uma bomba aí, mais uma bomba, né? E logicamente, lembrando, tá, gente? Isso daqui é uma parte, mas e os demais? Cadê as outras provas que até agora não apresentaram? Até agora só está acontecendo ilações, contestações, mas até agora não apresentaram provas sobre esses casos do 8 de janeiro. Comente aí, compartilha, deixa o like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Eu sou o Ricardo aqui do canal EBD Notícias para você. Fique com Deus e até a próxima.